Olá a todos, meu nome é Paulo Guidali, bem-vindo ao Dispatch, nosso videocast sobre arquitetura, design de interiores, onde nós conversamos com convidados que falam dessas áreas. O nosso videocast é transmitido no YouTube e no Rumble e no nosso site pauloguidali.com.br. Se você é fabricante, fornecedor, lojista do segmento casa, você pode anunciar aqui. Suas marcas e anúncios são percebidos no Brasil todo. E se você estiver em Curitiba, você pode assistir aqui no nosso estúdio ao vivo, que está no Solar do Rosário, e interagir com os nossos convidados. E por falar em convidados, eu estou aqui com a Adriana Samaran, que é sócia da Nuna Marketing Imobiliário, e com o Eduardo Kiza, que é diretor da Credipago. E o nosso tema hoje será Arquitetura e o Mercado Imobiliário 2023. Geralmente, Eduardo, eu começo com as mulheres, só que hoje eu vou conversar com você, porque você tem informações que são preciosas e que vai nos ajudar aqui na nossa conversa. Como eu te falei, assim, talvez de uma forma bem didática, de onde vêm os recursos para a construção civil? Bom, vamos lá. Vamos falar em termos médios, né? Tem recursos, uma parte deles vem de fundos imobiliários, operações de recebíveis, mas isso é a minoria ainda. O grande motor propulsor do mercado imobiliário é a poupança, né? Os depósitos em cadeia de poupança, eles são, por norma, por lei, eles são investidos pelos bancos no financiamento imobiliário, seja financiamento ao comprador de imóveis usados, seja no repasse dos imóveis novos, seja na produção de imóveis, né, que os incorporadores consultores tomam. O que acontece com a caderneta de poupança? No momento que a gente tem uma taxa de juros tão elevada no país, especialmente a partir de 2022, os poupadores iniciaram um movimento de saque desses recursos. Ano passado, o saque líquido da caderneta de poupança chegou em 81 bilhões. Só em janeiro desse ano foram 27 bilhões, mais uns 10 bilhões em fevereiro. Ou seja, nós tivemos aí nos 2 primeiros meses do ano quase metade do que foi o saque da caderneta de poupança do ano passado inteiro. Então, essa corrida pelos investidores para retirar os recursos da poupança, para poderem investir em opções mais vantajosas, né? Um título do Tesouro hoje paga 13,75 ao ano sem risco, né? Com risco soberano. Então, esse esvaziamento, essa retirada de recursos da poupança está fazendo com que escasseie o recurso para financiar a produção imobiliária e compra e venda de imóveis. Isso faz com que o juros suba. Menos recursos. Recursos, os bancos já fizeram um movimento de alta. Sei lá, 3 anos atrás era possível tomar um financiamento imobiliário ATR mais 7% ao ano, né, nos bancos privados. Hoje esse recurso já está beirando aí os 11% em média. Isso significa, em termos práticos, que uma pessoa que conseguia financiar R$500 mil em 2019 a uma taxa de 7%, precisava de uma renda de R$10.500, hoje ela precisa, para financiar a mesma quantia de dinheiro, só por conta do aumento da taxa de juros, R$15.500, ou seja, 35% a mais de renda. Ninguém teve esse aumento de renda no período, então isso gera uma escassez, uma falta de demanda por imóveis, né? E você ainda agregaria nisso, para quem vai buscar recurso no banco, que hoje está pagando uma taxa, você ainda agregaria isso à inflação dos materiais de construção? Sim, durante a pandemia as commodities subiram, nós tivemos uma pressão muito forte no INCC, né? Taxas muito elevadas, isso aumentou o custo, tanto é que o mercado primário, a gente chama de mercado primário o mercado de lançamentos, né? Os preços dos imóveis subiram muito, justamente para acompanhar essa alta no custo de produção, né? Então isso também afasta um pouco o possível comprador, né? De um lado a gente tem hoje um mercado primário com preços mais altos, descolado do secundário, então hoje assim, quando você olha preço de lançamento e olha preço de imóveis usados, a gente vê uma distância muito grande, muito acima do normal. A gente tem um cenário, então, de dificuldade das pessoas obterem crédito para comprar suas casas, seus apartamentos, e uma dificuldade também dos incorporadores conseguirem contratar recursos para financiar suas obras. Então, juntando tudo isso, a gente entende que 2023 vai ser um ano difícil para o segmento.
É claro que o mercado cresceu demais, ele vem batendo recorde todo ano, né? Então a gente brinca, né? Ano passado fechou o último trimestre vendendo 295 mil imóveis no acumulado de um ano no Brasil. Quando a gente olha 2017, eram vendidos 126 mil imóveis. Então, quando a gente compara com o ano passado, esse ano vai ser pior. Quando a gente compara com 2017, provavelmente vai ser melhor, né? Então, tudo depende da comparação, né? Muito se fala na área de vocês de estoque. O que é estoque, Adriano? Então, Paulo, estoque é toda essa produção remanescente que fica para venda, né? Depois desses lançamentos. Então, você tem lançamentos em vários segmentos, no alto padrão, no médio, nos compactos, e aí essa massa que se forma de imóveis não vendidos forma um estoque. Uhum. Quando você fala estoque, é só imóveis para venda? Geralmente estoque a gente considera imóveis para venda, principalmente de lançamentos. Okay. Os novos, os usados a gente não coloca no estoque porque o mercado se autorregula. Então, estoque é aquilo que foi produzido de novo e fica na prateleira, vamos dizer. Comparado com o ano passado, como que estariam os estoques hoje? Eu vou concordar com o Eduardo, porque depende um pouco do segmento, né? Então, se você for pegar assim o médio padrão, os imóveis até 400 mil têm tido uma performance de vendas bem dinâmica. Isso não para. Até 350, 400, geralmente esses imóveis nesse preço, as variações de juros, a situação econômica do país, o cenário, isso não muda muito a performance de venda desses imóveis. A classe média está sempre precisando de imóveis nesse perfil. O compacto, que tem sido assim o boom, né? A gente tem tido um lançamento gigantesco, não só em Curitiba, mas no Brasil inteiro, de apartamentos até 30, 35 metros quadrados. Ele corresponde a uma necessidade de você atender essa juventude que vem nesse lugar compartilhado, que quer compartilhar casa, compartilhar carro, compartilhar espaço de trabalho. Um novo perfil surgiu um novo personagem no mercado. Surgiu um novo jeito de morar, na verdade, sabe? Porque a gente antigamente morava assim, como nós estamos aqui, um armário, uma cabeça... A nomenclatura dos móveis, né? Se a gente for pegar o criado mudo, a cabeceira, a prateleira, a penteadeira, isso tudo tá virando peça de museu. Porque essas peças já não cabem mais nesses apartamentos, né? Eu só queria voltar um pouquinho para o Eduardo. Baseado naquilo que você me falou, nós vamos ter então um crescimento no mercado, um crescimento em vendas e talvez em locação, aí você pode falar, nos imóveis seminovos, vamos falar assim, os imóveis usados. Você acha que é uma tendência para se comprar esse tipo de imóvel? Eu acho que pela diferença de preços, sim. Porque hoje, como eu disse, né, a precificação dos usados ainda está bem distante do novo. Isso, inclusive, abre oportunidades, né? Até falando em arquitetos, alguns arquitetos investindo na compra, reforma e venda de imóveis usados, porque a diferença de preços comporta esse tipo de negócio, né? Mas vai ser um ano difícil para compra e venda, no geral, por falta de financiamento, e o mercado imobiliário no mundo inteiro precisa de financiamento, seja para produção, seja para aquisição. É uma compra de valor muito elevado, as pessoas precisam financiar isso no longo prazo. Por conta disso, o aluguel tende a subir, né? Quando a gente tem menos gente consumindo imóvel para moradia, mais gente consumindo imóvel na modalidade de aluguel. Deixa eu só fazer um parênteses, que essa história de você ter um novo e um usado, né, e a diferença de preço. Por exemplo, se eu for pegar o Batel hoje, eu vou ter ali a Yoshi, né? Eu tenho ali também a Invescom. O Batel é equivalente aos Jardins de São Paulo. Daria para dizer isso ou não? Daria. Tá, não, tipo uma Vila Olímpia, uma Vila Nova Conceição. Quando a gente situa São Paulo, todo mundo entende. Tá, então o Jardins, o Batel é o Jardins de São Paulo, mais ou menos isso. É isso, Okay, é o filé, né? O filé mignon da cidade. Então, o que você tem ali? Apartamentos de 2 milhões, 2 milhões e meio, e na quadra de baixo você tem um usado na mesma metragem por 490 mil. Então, o que acontece? É isso, né? Vem, alguém compra, um arquiteto compra, reforma esse apartamento. Isso é muito comum na Europa, né? Você tem aqueles prédios que você olha de 300 anos de idade, você entra e fala, uau, que apartamento.
Aqui em Curitiba está começando, eu sei que em São Paulo isso já é mais comum, mas aqui em Curitiba também já está começando. Isso. Né? Então eu percebo isso. E esse usado, ele é vendido rapidamente. O mercado hoje, eu tenho muitas imobiliárias, né? E é legal porque aí a gente consegue ter a visão do incorporador que está lançando e do imobiliário que vende o usado. Esse usado está sendo muito bem vendido. O mercado de usados em Curitiba não sofre nenhum tipo de reação de momento recessivo. As pessoas estão comprando usados e fazendo esse tipo de reforma. Você acha então, Eduardo, que quem estava se prevenindo, que estava se precavendo, guardando para comprar um imóvel novo, pode não comprar um imóvel e alugar um imóvel com metragem maior, alguma coisa assim, aguardar um momento propício? Eu diria o seguinte, a taxa de juros nos níveis atuais, ela inibe, né, para isso que o Banco Central eleva a taxa de juros, para fazer com que as pessoas não consumam, né, e guardem o seu dinheiro. Então, isso acontece também no mercado imobiliário. Quer dizer, você tem um desincentivo ao consumo por conta do valor da taxa de juros. Acho que isso pega mais no alto padrão, que o alto padrão a pessoa não tem pressão para se mudar, ou não tem pressão de moradia, ela é uma escolha um voo para a qualidade, né? Esse voo pode ser postergado. Eu ia te fazer essa pergunta, você está me respondendo. Continue. Então, a taxa de juros ela inibe as pessoas de consumir, né? E no mercado imobiliário tem um efeito duplo. Porque na hora que a taxa de juros também esvazia recursos da poupança e eleva a taxa do financiamento, ela exige que as pessoas tenham maior renda. Então nós temos um duplo efeito, um efeito de inibir o consumo e também um efeito de encarecer o crédito, né? Então ele é perverso duplamente. Dos dois lados, com certeza. Voltando aqui, você estava falando então que há uma... Primeiro, você disse que o mercado dos seminovos, dos usados, não sofre muito. Não, nesse momento não tem sofrido. E ao mesmo tempo vocês estão vendo o crescimento de um tipo de mercado que não é tão, digamos assim, atuante, que são os estúdios, as pequenas metragens. Os compactos, que você chama. Esse está... Sim, porque você tem dois públicos. Você tem essa garotada que está chegando e você tem o investidor. Então, assim, um investidor, então, são duas coisas. Quando o Kisa fala, olha, o cara não tem urgência de mudar porque ele já mora bem, mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa ávida em investir. E o que a gente sabe é que, né, todas as operadoras de investimentos, as consultorias falam, olha, diversifica, né? Não coloca só no banco, não coloca só no tesouro, não coloca só em renda fixa. Compre um estúdio. Isso, compre imóvel também. Então, o que a gente tem notado é que as pessoas capitalizadas têm buscado esses imóveis porque entendem que o aluguel está alto e que isso vai permanecer. E aí esses imóveis acabam sendo fruto de negócios para quem está capitalizado. E esses imóveis, Paulo, eles vão funcionar de duas maneiras. Para alocação de longa temporada, a gente nem tinha esse termo, né? Era só locação. A gente, né, o contrato de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, era assim que o mercado operava. Com a entrada do Airbnb, isso mudou tudo. E aí o Airbnb chega com uma proposta de lugares pequenos, como se você estivesse alugando um quarto de hotel. Só que hotel exige qualidade, tem que ter charme, tem que ter decoração, tem que ter design. Já chegamos aí. Tudo bem, vou me controlar. Bom, vamos lá, gente. Então, imóveis de alto padrão, a tendência é que ele fique estagnado por enquanto, é isso? Vão ser lançados, mas sem expectativa de vendas assim a curto prazo. No mesmo ritmo que vinha acontecendo, você vai ter uma redução no ritmo, né? Isso, redução do ritmo, tá? Quando você fala isso, Eduardo, você está dizendo o seguinte, para aqueles arquitetos, designers que atuam nessa área, geralmente é ali que eles atuam, entende? Então, eles também vão sofrer com essa mudança, né, de mercado. Para onde que eles vão, Adriano? Então, para onde que vão os arquitetos de decoração? Bom, primeiro que eu acho que os arquitetos de decoração sempre sabem para onde vão, né? Estão olhando ali para ver. Sempre tem uma porta. Nesse caso, com os estúdios, tem várias portas, às vezes 10 no mesmo andar, entendeu? Porque era isso que eu estava perguntando para o Eduardo antes de a gente começar, né? Quem loca um apartamento, geralmente não contrata um arquiteto, quer fazer por conta própria, não é isso? Mas agora começa a mudar, por causa da chegada do Airbnb. Não dá mais para oferecer alguma coisa muito no osso, como se diz, né? Sim. Que você então, acha? os proprietários têm contratado
arquitetos, designers de interiores para fazer aquele espaço funcionar bem. Funcionar em termos de mobilidade, em termos de otimização de espaço, de estética, né? Porque as pessoas buscam isso, os espaços são pequenos. Não dá para negar, né? Montar uma vida com qualidade em 30 metros quadrados não é um desafio para qualquer pessoa, é um desafio para um arquiteto de interiores, um designer. Então, isso não representa móveis baratos, coisas com pouca qualidade. Você pode montar espaços muito pequenos com um valor agregado muito alto, entendeu? Você repassa pro locatário, ou você consegue subir um pouco mais o preço do aluguel. Por quê? Olha só, às vezes no mesmo prédio você tem ali 10 unidades sendo locadas, porque se o investidor comprou um monte e o outro investidor também, você tem um edifício ali novo, mas você tem 15 apartamentos ao mesmo tempo para alocar. E o interesse dele é locar rápido e locar bem. Mas se eu sou o locatário e tenho como escolher, eu vou lá, né? Deixa eu ver. É claro que eu vou eleger o apartamento que mais me agrada, né? E aí entra o trabalho do designer, né? Entrar no design interior, entrar num que é mais ou menos, entrar num que é bacana, que tá legal, que tá bem pintado, que tá com uma cama diferente, que tem uma varanda, tem um paisagismo que me agrada. Não, e a facilidade de você já entrar em algo que está pronto, né? Você entra Sim. praticamente com as tuas malas, com as tuas roupas. Sim, né? é plug and play que a gente chama, né? Assim, toda a parte de enxoval, de louças. E um negócio interessante, acho que um campo fantástico aí para... Claro que o arquiteto ele escolhe um nicho, ele se especializa naquilo, às vezes essa guinada não é tão simples, mas eu acho que nos compactos tem um nicho fantástico, né? Porque, como você disse, né? A maior parte dos investidores, a maior parte dos compradores são investidores que vão buscar uma renda com locação de longa temporada ou Airbnb e vão precisar deixar essas unidades prontas. O investidor não vai fazer esse processo de contrata piso, contrata rodapé, escolhe, não vai, ele vai entregar na mão de um arquiteto para conduzir o processo, né? Então é um nicho bem legal, que são milhares de unidades aí que vão entrar no mercado nos próximos anos, né? E às vezes você fala, puxa, mas eu vou fazer um projeto para um estúdio? Não, você vai fazer um projeto para um proprietário. E esse um proprietário vai ter 5 estúdios para entregar na tua mão. E o que a gente vê no mercado, os investidores, os mais profissionais, aqueles que investem em imóvel há muito tempo, eles fecham a unidade sem olhar. Eles fecham a unidade por telefone. Quem é o construtor? Onde que está localizado? Quais são minhas garantias? Quem é a imobiliária que eu confio? Tá, pode fechar 5. Assim, como se fosse iFood. E isso é um lugar para se pensar. Você tem um atacado aí que precisa dessa assessoria. O próximo passo seria uma estratégia para locação, então. Né? Eu preciso locar, porque eu fiz investimento. Como que eu vou atrair o locatário? Isso. É isso. Esse é um lugar. Outro lugar que eu acho que eles vão, assim, só concluindo, é esse lugar dos usados que precisam ter uma boa arquitetura de interiores para serem boas opções de vendas em bairros nobres. Então, pegar os prédios mais antigos do Batel, do Bigorrilho, do Cabral, dessas regiões da cidade, essas unidades têm sido, assim, de grande oportunidade para os arquitetos interiores. Eu acho isso muito interessante, isso vai funcionar, já está acontecendo, mas o que me levaria, Eduardo, a comprar um imóvel como a Adriana descreveu? Né? Então, eu sou arquiteto, eu fiz investimento, comprei um imóvel, eu ou um grupo de pessoas, transformamos esse imóvel. Quem vai ser o comprador desse imóvel? A oportunidade de competir com o mercado primário, né? É isso que a Adriana mencionou no começo, né? Você tem no Batel, no Jardins, vamos lá, você tem um apartamento usado que está custando, sei lá, 50% ou 40% do preço de um novo. Então você está associando a localização, o valor e a decoração. Isso. Sim, o bem-estar interno. A diferença está tão grande que ela comporta um retrofit profundo no imóvel, uma decoração de primeira, para deixar esse imóvel pronto para uso ainda a um preço inferior do concorrente do mercado primário. O meu risco, depois da nossa conversa, é que todo mundo sair comprando imóvel seminovo e usado. Isso. Sim, e vai acontecer. Vamos lá. Nós estamos falando de uma oportunidade. Esse mercado secundário, o mercado de usados, ele vai se aproximar. Historicamente, você tem uma diferença de 30%, 40% de um para o outro ali. Então, ele vai subir. O que a gente percebe hoje é que o novo subiu de elevador e o usado está subindo de escada. Então, nós temos uma diferença muito grande entre eles que permite
neste momento, uma oportunidade de comprar, decorar e vender, ainda assim ter um bom resultado. E só para completar, veja, o mercado é cíclico, então isso é neste momento. Se alguma coisa acontecer, daqui a pouco os juros abaixam, o crédito, o mercado começa a liberar, o governo começa a liberar crédito, e essa condição econômica muda, nós vamos ter que voltar aqui para falar de outro cenário, entendeu? Então, nesse momento é isso já que... está marcado, então. Não, tem que fazer uma Brasil... também para quem está nos assistindo, né? E de repente vai assistir daqui a 6 meses, 8 meses. Pode ser tudo diferente. Nós estamos aqui em Tá março registrado. de 23. Isso. Deixa registrado o momento atual, é março de 2023, porque tudo muda nesse país, né? Depois vão dizer, não, eu comprei o imóvel, não deu certo, mas assisti um ano depois, aí não vale, né? O Brasil é assim, né? Não é para amadores. Voltando, Eduardo, você está percebendo dentro do teu negócio, que são fianças locatícias, você está percebendo então que o valor dos imóveis, para locação dos imóveis, eles estão subindo? Sim, estão subindo, não é um ritmo acelerado, né? Está um pouquinho acima da inflação, mas eles estão em linha, né? O que a gente percebe sim é um aumento do volume, né? Um aumento muito grande do volume de locações. Justamente porque a gente já comentou, né? Na hora que você tem um mercado de compra e venda reduzindo velocidade, as pessoas continuam com a necessidade de morar, então aumenta o mercado de locação. Eu queria voltar para o teu, agora vamos voltar no perfil do comprador. Ou do locador. Ou do locatário. Entende? Do locador. A gente sempre confunde, eu sempre confundo. Não, que seja dos dois. Isso, de todo mundo. Você disse que tem um novo perfil hoje no mercado, que são essas pessoas mais jovens que têm uma vida nômade, é isso? Que não gostam de se prender muito em imóveis, em endereços, coisas assim. Isso existe de fato? Vocês percebem isso? Completamente, Paulo. Eu acho que é uma geração que enxerga a vida de outra forma. Então, a tecnologia veio para estimular isso, né? Então, à medida que a tecnologia propõe uma reciclagem de absolutamente tudo, de informações, de amizades, de trabalhos, de viagens, isso coloca esse novo ser humano aí entre os 20 e 35 anos num lugar do mundo completamente dinâmico, né? Você chega até os 35 anos. Chego porque assim, a gente entende até como dados, assim, que a gente fala essa adolescência que vai até os 40. E é real, né? Você tem até uma propaganda, acho que do Quinto Andar falando disso, né? Fala assim, puxa, com 30 anos resolvi tomar uma decisão. Qual foi? Com apenas 30 anos ele está mudando de casa, saindo da casa dos pais e indo para a casa do lado. Está sendo muito cedo de casa, né? A mãe vai sofrer. Vai sofrer. Não, e aí no final da propaganda aparece ele mudando para a casa de vila do lado da casa da mãe. Então, a mãe assim, colocando um bolinho, sabe, para ele em cima do muro. Toma, filho, boa mudança. Geralmente as tuas locações, elas têm um período de 1, 2 ou 3 anos. O que está acontecendo hoje, Eduardo? A gente vê de tudo. Vamos falar em termos médios, né? Uma locação, ela costuma durar 20 a 24 meses. Essa é a média da nossa base. Hoje a gente tem sob gestão aí mais de 260 mil contratos, né? Então, quando a gente fala em média, ela representa, uma média país, né? Porque a gente atua em mais de 650 cidades, então é isso que a gente percebe. A locação, ela tem gente, claro, que desocupa em 6 meses e tem gente que fica 3, 4 anos no mesmo imóvel, mas em média 20 a 24 meses tem sido Porque até então, até uns anos atrás eram 3 anos, né? Isso começou a mudar, então. Você acha que, agora eu vou descendo um pouquinho aqui para o segmento comercial, salas, consultórios, clínicas, passam pelo mesmo processo que nós estamos falando aqui? Eu acho que assim, nós temos uma divisão, né? A gente discute muito isso, porque lá na agência chegam empresas que estão lançando empreendimentos comerciais, às vezes lajes inteiras ou muitos conjuntos. Acho que principalmente, vamos ter que falar de pandemia aí, né? Não tem como. Depois da pandemia isso fez uma cisão. Então nós temos assim, quem mexe com serviços de um lugar presencial, por exemplo, médicos, odontologia, tudo aquilo que você não pode deixar de estar presente para poder ter o seu atendimento, né? Esses vão preservar esses lugares. Mas quem mexe, principalmente no campo intelectual, das assessorias, das consultorias, dos serviços que são mais subjetivos, da subjetividade,
com certeza aí nós estamos falando de pessoas que estão optando pelo home office ou a videochamada, né? Isso resolveu a vida de todo mundo. Então, as pessoas que estavam focadas nesse tipo de profissional para terem as suas locações feitas, vão sofrer já estão sofrendo, né? Tanto que os empreendimentos residenciais e esses onde os investidores apostam, todos têm coworking, todos têm uma rede de Wi-Fi assim super potente, porque as pessoas efetivamente estão trabalhando em casa. Vocês também atuam na área comercial? Sim. Ok. E você percebe que tem muita disponibilidade de imóveis comerciais hoje? Menos? Há uma diferença desse ano para o ano passado? Não, falando de crédito pago, a gente tem um percentual, em torno de 15% das locações que a gente afiança são comerciais, né? É um número que tem se mantido constante ao longo do tempo, né? Mas eu concordo com o que a Adriana falou, a gente teve depois da pandemia uma mudança de hábito importante, a gente percebeu nos incorporadores, inclusive, uma tendência a lançar centros médicos. Então, boa parte dos empreendimentos que a gente vê comerciais hoje, em Curitiba e em outras partes do país também, focados no setor da saúde, que é justamente um setor que tem que ser presencial, né? Então, quando a gente fala saúde, mesmo fisioterapeuta, mesmo não só médico, mas centro de imagem, laboratórios, odontologia, quer dizer, esses centros médicos têm tido um bom desempenho, né? Os edifícios comerciais convencionais de salas, a gente percebe que a absorção é mais lenta, tem sido mais lenta, né? E, pelo menos aqui em Curitiba, as lajes corporativas são escassas, né? A gente vê muito pouco lançamento focado nesse público. Tanto é que quando você precisa alocar um espaço aí com 1.000 metros para cima, não é fácil, né? Não é fácil achar. Esse tipo de empreendimento, de imóvel com essa metragem, geralmente são consulados, são instituições um pouco mais específicos. Né? A gente está virando essas locações de profissionais específicos. E o que a gente nota, por exemplo, isso eu vejo no dia a dia, a Claro, a Oi, ou um escritório de advocacia, metade do seu staff já está em casa, né? A-Banks, meus filhos têm amigos no A-Banks, a garotada está toda em casa. E aí tem aquela reunião semanal, que alguém aloca uma sala e volta. Mas sabe aquela coisa daquele prédio gigante de 10 andares que uma empresa inteira alocava? Isso vai começar a ficar cada vez mais raro. Tanto que o mercado de lançamentos, a gente percebe poucos lançamentos na área comercial. Os incorporadores já entenderam isso, né? O risco é muito maior. Então, Adri, lojas de decoração, de imobiliário, vocês acham que elas têm que se adaptar, se bem que elas já devem estar adaptadas para esse imóvel de baixa metragem? Eu acho. Acha? Eu não acho, eu tenho certeza. Eu confesso assim, né? A gente orbita nesse mercado e vira e mexe e se depara com designers de interiores, faz muito parte da nossa cadeia produtiva. Mas eu diria assim, é claro que é como o Eduardo falou, difícil você acordar amanhã e falar, agora eu vou ser o rei dos estúdios. Sim. Não existe isso, né? Sim. Você tem o teu nicho, você até tem... gostaria, não confia. Né? Não vai acontecer assim tão rápido. Mas eu acho que assim, olha, mantenha o seu pé, vou falar aqui pro público que nos assiste, mantenha o seu pé onde você já faz o teu trabalho, mas começa a abrir pequenos espaços nesse outro lugar da prateleira, sabe? Eu acho que o bom profissional é aquele que está atento a essas transições e, sinceramente, num país como o nosso, não dá para colocar todos os ovos na mesma cesta. Eu acho isso de um lugar muito arriscado. Então, fique no alto padrão, nos seus clientes que você tem, mas começa a perceber, ou às vezes o teu próprio cliente que tem aquela mansão que você faz o projeto, ele diz, sabe que eu acabei de investir nos estúdios? Cara, prolonga o cafezinho e propõe um caminho para esse... Não, porque isso deve estar acontecendo. Com certeza. Está acontecendo, com certeza. A casa que ele projeta para esse alto padrão é quem compra os compactos. Então, tem aí uma oportunidade, né? Agora, você também está criando alguma coisa nova dentro do teu escritório. Conta para nós o que é. Porque a gente que é de marketing, sabe, a gente não para, é uma loucura. Já nasce assim com algum hormônio, né, a mais ou a menos. Eu sei. A gente sabe bem disso, né, Paulo?
Enfim, e eu tenho a minha empresa é a Nuna, né? A Nuna Marketing Imobiliário, e a partir de maio nós também vamos lançar um podcast chamado NunaCast, que a ideia é exatamente essa, né? Nós estamos em tempos de diálogo, de juntar pessoas, de compartilhar conhecimentos, percepções, sentimentos sobre o mercado. Então já convido aqui antecipadamente, você já é meu convidado, você já é meu convidado. Não vai ser num lugar assim tão, como é que eu vou dizer? Glamouroso. Com todo esse glamour Paulo Guidari. Não, mas eu te conheço. Também não vai ser pouco, né? Não, vai ser na medida. Então venha no NunaCast. Escute, eu gostei muitíssimo de falar com vocês, né? Informações muito importantes, muito valiosas. Já combinamos então para 2024. Para ver se as previsões estavam corretas, né? Vai ficar gravado. Isso! A gente faz um podcast do podcast. Isso. Escute, muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, Adri. Então, até 2024. Isso, estaremos aqui. Obrigado. Obrigada, Paulo. Queremos agradecer então aos nossos apoiadores, Renomade Piso de Madeira, a IG, que é Arquitetura Eficiência Energética. Agradecemos o Solar do Rosário, que nos dá o apoio cultural, o apoio institucional da Asbeia, e esperamos ver vocês novamente aqui na próxima semana. Muito obrigado.